Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a tradição oral, a importância dela, quem vem antes, né, se é a tradição oral ou a tradição escrita. E esse vídeo é um vídeo react desse padre aqui, do padre Bruno do Espírito Santo, porque ele, se eu não me engano, tem doutorado em patrística ou patrologia. E ele fez uma playlist, né, de vídeos, ainda está fazendo essa playlist, ainda está publicando vídeos novos dessa playlist, sobre patrologia e patrística. E em um desses vídeos ele fala sobre o martírio e tradição dos padres apostólicos. Então aqui a gente já vê um dos padres apostólicos, né, o Papias de Herápolis, falando a respeito da tradição oral. Então vamos ouvir um pouco o que o padre tem a dizer a respeito disso, falando sobre Papias. Lembremos-nos, na época dos padres apostólicos, as Sagradas Escrituras tinham sido escritas há poucos anos atrás, né? Sobretudo o Novo Testamento. O Novo Testamento tinha sido encerrado com a morte de São João Evangelista. Portanto, estamos há poucos anos depois da vida dos apóstolos, da vida terrena dos apóstolos. Então, nós podemos pensar que não todas as igrejas conheciam todos os textos do Novo Testamento. E, de fato, havia igrejas que usavam, nos 3 primeiros séculos, algumas igrejas usavam alguns textos, outras igrejas usavam outros. Temos, por exemplo, notícias que algumas comunidades usavam as cartas de São Clemente Romano como texto sagrado. Então, algumas comunidades usavam alguns outros textos, portanto, ainda o cânon das Escrituras não tinha sido recebido por todas as igrejas, né? Os textos do Novo Testamento, depois da morte de São João, pois já tinham sido escritos todos. Contudo, não todas as igrejas haviam ainda recebido ou conheciam todos os textos da Escritura. Nesse tempo ainda, nos 3 primeiros séculos, predominava a tradição oral. Tinha mais peso de doutrina cristã a tradição oral, a pregação que vinha dos apóstolos, do que inclusive os textos escritos do Novo Testamento. Então, por que tinha essa importância maior da tradição oral? Porque, diferente do que a gente pensa hoje, né, de que é melhor algo que você deixa por escrito do que algo que você simplesmente fala, porque você pode falar algo e depois não cumprir, né, e algo que está lá escrito, então não tem como você falar que você depois não escreveu aquilo se está lá escrito, assinado e tal. Mas nessa época não era assim, porque o que a gente tem que pensar é o seguinte: como que a gente vai saber qual texto é sagrado ou não se existiam vários textos que as pessoas escreviam e falavam, olha, esse texto pode ser, sim, um texto inspirado, pode ser parte do que Jesus ensinou. Então, como que você ia fazer para discernir qual texto realmente era inspirado ou não? Qual texto realmente era sagrado ou não? E qual texto estava realmente de acordo com os ensinamentos de Jesus ou não, né? Uma vez que a gente já está no ano 130 depois de Cristo, né? Então, Cristo já não estava mais presente fisicamente entre nós, né? Então, como que a gente saberia se realmente é o que Jesus ensinou ou não? Através da tradição oral de quem? De qualquer pessoa? Não. Da tradição oral que foi passada para os apóstolos por Jesus e dos apóstolos para os discípulos dos apóstolos, que eles mesmos fizeram outros discípulos para sucederem eles. Porque, obviamente, né, uma hora os apóstolos iriam morrer, então teria que deixar sucessores. Então, eles ensinaram outras pessoas. E esse ensinamento oral que passou de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os discípulos dos apóstolos, é que a gente chama da tradição oral, que foi sendo passada de geração após geração durante 2000 anos de história do cristianismo e da Igreja Católica. Então, tem um peso maior essa tradição oral,
justamente porque ela é baseada no ensinamento dos apóstolos que aprenderam com o próprio Deus, entendeu? Então, por isso que a tradição oral veio antes da tradição escrita, e a tradição oral que foi usada como critério para a gente saber qual livro é inspirado ou não por Deus e qual livro deve entrar na Bíblia ou não. Como o padre disse já nesse trecho, ele disse que ainda não tinha o cânon bíblico. O cânon bíblico foi em 405 depois de Cristo. Então, a Bíblia que nós temos hoje, que vai do Gênesis até o Apocalipse, não existia. E ela só passa a existir depois, muito tempo depois, no século V depois de Cristo. Justamente usando como critério a tradição oral dos apóstolos e daqueles que foram ensinados pelos apóstolos. Então, dessa sucessão apostólica, seja dos bispos, sejam dos padres, sejam dos diáconos e também, principalmente, da sucessão papal. É assim que algumas igrejas consideravam alguns escritos como inspirados, que depois a igreja definiu no Concílio de Trento, que não fazem parte do cânon das escrituras. Né? Como eu digo, por exemplo, a carta de São Clemente Romano aos Coríntios era usada por algumas comunidades. Algumas comunidades, por exemplo, usavam o texto do pastor de Hermas como texto inspirado, como usavam esse texto na Sagrada Liturgia. Portanto, algumas igrejas ainda não tinham recebido a totalidade dos textos do Novo Testamento, ou usavam outros que nós hoje consideramos como textos, por assim dizer, que não são inspirados, alguns deles, inclusive, considerados apócrifos, né, quando atribuídos a Pedro, a Paulo, a Tomé, a Tiago, a João, etc. Né? Bom, então, fica claro aqui que existiam outros textos, né? Não só os textos que nós conhecemos hoje, como a partes integrantes da Bíblia, existiam outros textos que as pessoas achavam que eram inspirados por Deus e não eram. E quem definiu isso foi a Igreja, através da tradição oral dos apóstolos. Então, agora ele vai falar depois, mais para frente no vídeo, ele vai falar do primado da tradição oral que foi escrito por Papias de Herápolis. Então, eu vou pular para essa parte. 2109. E diz assim, é um fragmento que nós temos na história eclesiástica de Eusébio, no livro 3º, onde ele cita partes desse escrito, hoje perdido, de Papias. E ele dizia assim: no entanto, diz Papias, né? Se vinha a determinado lugar algum dos companheiros dos presbíteros, eu informava-me sobre as palavras dos presbíteros. O que disser André, ou Pedro, ou Filipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor. Então, olha só aqui que interessante, ele fala desses presbíteros. E quem são esses presbíteros? Na mentalidade de Papias, coincidem com os apóstolos. Ele fala de André, o Pedro também, fala de Filipe, fala de Tomé, de Tiago, de João, de Mateus, depois outros um pouco mais desconhecidos, não sabemos. Ou seja, aqueles que conviveram com os apóstolos, companheiros dos presbíteros. Então, se a um determinado lugar chegasse um tal companheiro dos presbíteros, ou seja, alguém que escutou André, Pedro, Tiago, João, Papias, então ele continua dizendo, né, o que ele faz. Então, caso viesse algum desses, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, o que dizem Aristião e o presbítero João, discípulos do Senhor.
Portanto, eu não pensava serem tão úteis os ditos provenientes dos livros quanto o que deriva de uma palavra viva e permanente. Em outras palavras, se viesse ou os mesmos presbíteros, ou seja, Pedro, Tiago, André, João, etc., ou alguém que tinha escutado a palavra dos presbíteros, Papias preferia escutar aqueles que escutaram os presbíteros do que, inclusive, ler os textos escritos, os evangelhos, as cartas, os apocalipses, etc., né? Então, por que isso? Porque os apóstolos foram justamente as pessoas que conviveram diretamente com Deus. Então, os apóstolos sabem perfeitamente o que Jesus ensinou. Então, não dá para você confiar tanto na tradição escrita, principalmente numa época em que você ainda não tinha os textos sagrados já decididos, quais textos são sagrados, quais não são, quais entram na Bíblia, quais não entram. Então, nessa época, você ainda não tinha a Bíblia formada. Por não ter a Bíblia formada, não dá para confiar tanto na tradição escrita, porque qualquer texto pode se apresentar como texto sagrado. Como que você vai saber qual que realmente é sagrado ou não? Tradição oral baseada no que os apóstolos ouviram de Jesus e o que esses discípulos, os apóstolos, ouviram dos próprios apóstolos. Então, essa é a tradição oral, essa é a tradição da Igreja Católica, a tradição apostólica, de 2000 anos atrás. Então, é a mesma tradição sempre, que nunca se modificou, nunca mudou, muito em função também da Igreja de Roma e da infalibilidade papal, que eu depois vou tratar desse tema lá na frente, agora não. Dados. Então, para Papias, existe um primado da tradição oral, porque ele não pensava ser tão útil escutar diretamente um companheiro dos presbíteros do que, inclusive, ler os textos escritos produzidos pelos presbíteros ou pelos companheiros dos presbíteros. Né? Então, aqui nós temos um testemunho importante da tradição oral. Nós temos de nos lembrar disso também. A nossa tradição cristã, a nossa fé cristã, não se baseia só na palavra escrita. A palavra escrita é consequência da palavra pregada, da palavra. Ou seja, primeiro vem a pregação, a tradição oral, depois vem a tradição escrita. Então, primeiro Jesus pregou a palavra de Deus, passou essa pregação, né, esses ensinamentos para os seus discípulos, os seus apóstolos. Os apóstolos pregaram oralmente a palavra de Deus. Depois, muitos anos depois, né, acho que depois de 20 anos só, que os apóstolos foram e escreveram os evangelhos. Então, primeiro veio a pregação dos apóstolos e a pregação desses discípulos dos apóstolos, e aí depois é que veio, depois é que os evangelhos foram escritos. Então, por isso que é importante voltar para essa fonte da tradição oral, da tradição apostólica. Proclamada da palavra oral, da tradição oral, da pregação dos apóstolos. Então, e aí tem outro trecho aqui em 26:46. bispo, um presbítero, né, um padre, um diácono, prega, por mais que ele não seja eloquente, por mais que ele não tenha muita ciência bíblica, não tenha muita ciência, conhecimento, talvez profundo da fé, contudo, quando ele prega com autoridade apostólica. Por quê? Porque todo sacerdote da Igreja Católica, tá?
todo sacerdote da Igreja Católica, seja ele o próprio Papa, bispo, padre ou diácono, eles são sucessores dos apóstolos, são sucessores dessa tradição apostólica. Então, eles fazem parte dessa tradição apostólica de 2000 anos atrás. Então, qualquer pregação que eles façam, né, será uma pregação apostólica com autoridade apostólica, porque essa autoridade dos apóstolos, dada por Cristo aos apóstolos, foi passada de geração em geração aos sucessores desses apóstolos, que são os bispos, são os padres e são os diáconos. Lembrando que o Papa é um bispo, né? O chefe dos bispos, mas ele é também um bispo. Nós recebemos desse modo, apesar, como dizia São Paulo, apesar da debilidade da pregação, nós recebemos a palavra de Deus, né? Em toda a sua força, em todo o seu esplendor. Então, veja a importância, né, dos sermões na missa, né? São pregações realmente com autoridade apostólica, da autoridade dos apóstolos. Então, olha a riqueza que existe dentro da Igreja Católica. Aí, agora ele vai falar dos evangelhos no minuto 32. Ok, então, em seguida, Papias, então, nos fala sobre o Evangelho de Marcos. O presbítero dizia também o seguinte: Marcos, que foi o intérprete de Pedro, escreveu fielmente, embora desordenadamente, tudo o que recordava sobre as palavras e ações do Senhor. De fato, ele não tinha ouvido o Senhor, nem o havia seguido. Então, Marcos, ele foi intérprete de Pedro. Aqui também tem muita discussão o que significa aquele intérprete de Pedro, ou seja, intérprete aqui pode ser entendido em sentido muito amplo, como simplesmente companheiro de viagem, discípulo de Pedro. Portanto, era aquele que ajudava Pedro em sentido muito amplo. Outros entendem como intérprete em sentido estrito, ou seja, que Pedro pregava, possivelmente na sua língua materna, e Marcos interpretava, traduzia a pregação de Pedro. Ou simplesmente intérprete no sentido de que ele, tendo escutado a pregação de Pedro, depois interpretava, escrevendo o Evangelho a ele atribuído, o Evangelho de Marcos. Mais tarde, como já disse, ele seguiu a Pedro, que lhe dava instruções conforme as necessidades, mas não como quem compõe um relato ordenado das sentenças do Senhor. Assim, Marcos em nada errou, escrevendo algumas daquelas coisas da forma como as recordava. Então, ele coloca aqui o ênfase que Marcos lembrava de algumas coisas que ele tinha escutado de Pedro e as pôs por escrito, conforme as necessidades. Isso aqui é interessante. Portanto, os evangelhos, aqui Papias fala sobre o evangelho de Marcos, mas os evangelhos não somente nascem da igreja, mas também os evangelhos têm uma finalidade eclesial, ou seja, de acordo com as necessidades ali das comunidades que estavam se formando ao redor dos apóstolos. Ok? Então, por que Marcos escreveu alguns textos e não escreveu outros? Justamente por causa dessas necessidades da sua comunidade. Marcos tinha de sair ao passo daquelas necessidades, então, recordando a pregação de Pedro, recordando os ensinamentos de Cristo, colocou por escrito para ajudar as comunidades, né, de acordo com as necessidades que havia. E colocando por escrito aquilo que ele lembrava e que podia ajudar a resolver essas dificuldades. Né? Então, nós vemos aí que o Evangelho
não é uma espécie, podemos pensar assim, de Alcorão que cai do céu. Não, é um livro que nasce da igreja. Primeiro vem a igreja, depois vem a Bíblia, vem a Sagrada Escritura. Né? Então, veja, primeiro vem a Igreja Católica, depois vem a Sagrada Escritura. Então, veja que não é um livro como acontece no Islã, que eles acreditam nisso, né? Que cai do céu o Corão. Não. É um livro que nasce da Igreja Católica, como o padre aqui vai terminar de dizer, para a Igreja Católica. Então, você jamais, nunca, em hipótese alguma, pode tirar a Bíblia da Igreja Católica e interpretar a Bíblia separado da interpretação da Igreja Católica, porque foi ela que escreveu a Bíblia e foi ela que transmitiu a Bíblia para todo o mundo, né? Todo o mundo cristão, que agora é o mundo ocidental, né? Então, a Bíblia nasce da Igreja, da tradição apostólica oral, e é transmitida pela Igreja Católica e interpretada pela Igreja Católica, porque ela nasce da Igreja para a Igreja Católica. Então, não dá para simplesmente você retirar a Bíblia da Igreja Católica e falar, agora eu vou interpretar sozinho a Bíblia, que você não é assim que funciona. Está errado. Não é na Igreja. Primeiro, portanto, vem a tradição. Depois vem a tradição escrita. Mas primeiro é a tradição dos bispos. São os bispos, são os apóstolos, são os presbíteros, os diáconos, que colocam por escrito e que recebem, que acolhem os textos sagrados, que definem, que estabelecem quais textos são usados na igreja. Ou seja, dos bispos, dos diáconos, padres, dos papas, etc., dos papas, né, que receberam essa tradição dos próprios apóstolos, que foram os primeiros cristãos a conviverem diretamente com Deus. Então, os apóstolos sabem muito bem o que Deus ensinou para eles, o que o próprio Deus ensinou para eles e transmitiu isso a seus discípulos, a seus sucessores, e é daí que vem a importância da tradição apostólica, principalmente a importância da Igreja de Roma, principalmente a importância da sucessão papal. Então, é um texto que nasceu da Igreja e nasceu para a Igreja, tem finalidade também eclesial. Portanto, é um texto que não está feito para ser lido fora da Igreja, para ser estudado fora da fé da Igreja. Santo Agostinho ele nos vai dizer: eu não acreditaria nos evangelhos se não fosse pela autoridade da Igreja Católica. A autoridade essa deixada pelo próprio Deus para a Igreja Católica, para os seus apóstolos. Então, não é assim qualquer um que está falando, são os apóstolos que passaram essa autoridade em diante. Eu não acreditaria nos evangelhos se não fosse pela autoridade da Igreja Católica. É a Igreja que me diz quais são os evangelhos inspirados por Deus. Né? Ela não é a Igreja que inspira os evangelhos. A inspiração vem do Espírito Santo, mas é a Igreja que reconhece quais são os textos inspirados pelo Espírito. Né? Não é a Igreja que faz com que aquele texto seja inspirado. É o Espírito Santo, previamente. Mas a Igreja recebe. Né? Porque foi a Igreja que produziu através da pregação, em primeiro lugar, oral, e depois da difusão desses textos através das igrejas em comunhão entre si. Bom, então era isso sobre a tradição oral, a tradição apostólica, a importância, né, da tradição oral e da tradição apostólica. E para terminar, né, tem um trecho, né, da obra de Santo Irineu de Lyon, Contra as Heresias, em que ele cita uma passagem da Bíblia, né, que diz o seguinte, né, que Jesus fala para os seus apóstolos, né, que quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos despreza, despreza a mim, a quem me enviou. Ou seja, se você desprezar essa tradição oral, essa tradição apostólica da Igreja Católica,
você não só está desprezando, né, essa tradição em si, mas você está desprezando justamente o próprio Deus, o próprio Jesus, porque essa tradição vem de Jesus para os apóstolos e é passada de geração a geração através dessa autoridade apostólica que os apóstolos foram passando para os seus discípulos e os discípulos dos apóstolos para os seus outros discípulos e assim sucessivamente, ao longo de 2000 anos. Então, você não pode, em hipótese alguma, se você for cristão, mesmo que você seja protestante, você não pode, de forma alguma, desprezar a tradição da Igreja Católica, a tradição oral, a tradição apostólica, o magistério da Igreja Católica, a autoridade da Igreja Católica, que foi tudo deixado por Cristo para nós, tá? Então, essa autoridade vem do próprio Deus, foi Deus que autorizou a Igreja Católica, foi Deus que autorizou os apóstolos e os seus sucessores, principalmente através da sucessão papal, tá? Então, se você faz isso, claro que se você é protestante você faz isso por ignorância mesmo, você não faz isso por maldade, mas você tem que abandonar esse erro o mais rápido possível, porque está totalmente errado mesmo, como o padre aqui explicou muito bem. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, postem um comentário no canal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo e até a próxima.